Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós compreender algo tão profundo encontrado aqui nesses textos que fala do cego Bartimeu. Nós olhamos para essa palavra e vimos que ele estava no lugar certo. Qual é o lugar certo? O lugar de obediência, o lugar onde nós alcançamos Jesus. O lugar onde nós alcançamos Jesus é o lugar onde o Senhor pode liberar a sua bênção sobre a minha vida e a sua vida. E a gente continua lendo aqui que ele estava sentado à beira do caminho. O lugar importa. Lucas 18, 36 fala o seguinte, e 37. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ok, ele ouve então, diz aqui o tropel, o barulho da multidão, e aí ele pergunta, já que os seus olhos não viam, mas os seus ouvidos ouviam que algo diferente estava acontecendo ali. Quando ele recebe a informação e anunciaram-lhe que passava Jesus, só que eles dão um sobrenome para Jesus aqui, que faz toda a diferença. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Certamente, Bartimeu estava num lugar onde muitas pessoas passavam, onde as informações passavam por ali também. Então, quando a gente olha, quando ele recebe a informação, Jesus, o Nazareno, certamente, de alguma forma, ele tinha o conhecimento da vinda do Messias, que viria da descendência, da raiz de Davi. E de alguma forma, eu quero entender, sem ferir a palavra, o que está relatado um pouquinho antes, em Marcos capítulo 6, e Lucas também fala, Lucas 4, se eu não me engano, que Jesus foi a Nazaré. E ali ele não pôde operar muitos milagres, nem muitas maravilhas, apenas poucos milagres, porque em Nazaré ele abriu o livro e procurou lá no livro de Isaías, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, ou devolver a vista aos cegos. Então, de alguma forma, se gerou uma fé. É esse Jesus que anunciou, que ele pegou o livro lá de Isaías, daí ele leu e depois ele se assentou, e daí lá em Nazaré quiseram matar ele, não reconhecendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e ele passou no meio da multidão. É esse Jesus de Nazaré, é esse Jesus que ele disse que tem o poder de dar vista aos cegos. É esse que está passando aqui. Então Bartimeu tem a informação que ele precisa. É o Cristo. É o enviado do céu. Ele tem um endereço, é Jesus o Nazareno, o rejeitado, aquele que disse que tem o poder. Isso é fé, tanto que Jesus vai terminar esse contexto aqui dizendo: vai, a tua fé te salvou. Então Jesus denuncia que o que ocasionou esse milagre em Bartimeu foi a fé dele. E o que é fé? Fé é o que a gente encontra em Hebreus 1, define, Hebreus 6 e 7 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Ok, aqui nós já sabemos decora esse versículo. Agora explica no verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, Noé simplesmente não teve um sonho, não teve uma revelação e vou construir uma barca, uma arca. Não, ele foi divinamente instruído, ele recebeu uma instrução. Assim como eu e você temos instruções na palavra, tipo instrução Isaías 53, verso 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. No passado já foi levado, fomos sarados. Então o que é a fé aqui? Bartimeu ouviu e ele entendeu, e ele se abraçou nessa palavra, e ele se apropriou, o que a gente diz, tomar posse dessa palavra.
E é Jesus o Nazareno, é Ele que pode. Então ele começa a aclamar, ele começa a declarar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quais as informações que você tem, meu amado? É o suficiente para gerar uma fé que Jesus já levou na cruz todas as dores e enfermidades? É algo suficiente para você não fechar os teus lábios e sim abrir o teu coração e os teus lábios e gritar e clamar por socorro em Jesus? Se você tem essas informações, há uma fé. E essa fé não cala, essa fé declara em alto e bom tom aquilo que nós realmente precisamos e da forma com que nós reconhecemos a Jesus. Meu amado, muitas pessoas, pastor, eu tenho vergonha, e preferem ficar doentes do que abrir os seus lábios, preferem ficar na dificuldade pela vergonha, pelo amor de Deus. Eu creio que o Senhor quer levantar uma geração que não se envergonha, uma geração que levanta a sua voz, rasga o seu coração, se joga no chão se necessário, mas se rende diante do Senhor e tenha bênção e a vitória sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.